Seja muito bem-vindo. Nossa conversa hoje é sobre microbiologia. Vamos conversar uma série de aulas agora sobre a micro. E hoje, especificamente, vamos fazer uma introdução à microbiologia e às suas maravilhas, né? Sou o professor Marcelo, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que se propõe a microbiologia, a importância dos estudos da microbiologia e quais são os sentidos, né? Para que a gente se dedica e como essa ciência está relacionada a outras ciências da área biomédica. Tudo bem? Bom, a microbiologia, ela vai se dedicar a estudar esses micro-organismos, seres ahn, impossíveis de serem observados a olhos nus, onde nós utilizamos várias técnicas microscópicas, né? Desde a microscopia de campo claro, a microscopia óptica, até a microscopia eletrônica para verificar esses seres microscópicos. Basicamente, nesse sentido, a microbiologia ela vai se dedicar ao estudo dos vírus, né, através da virologia, a bactérias através da bacteriologia e os fungos no seu campo da micologia. Lembrando, né, que são todos organismos, né? Os vírus são é, considerados seres acelulares, né? Eles não constituem células, não são feitos de células e, portanto, eles não são considerados seres vivos. Contudo, nós nos dedicamos a estudá-los na microbiologia devido às suas características, principalmente em promover algumas alterações celulares e serem promotores de algumas doenças importantes. Tudo bem? Quando a gente olha, né, para a evolução da vida na Terra, nós percebemos que a Terra teve origem mais ou menos há 4 bilhões de anos atrás, né, através de um organismo primitivo que nós chamamos de Luca. Esse organismo, ele evolui, né, ele consegue deixar descendentes e sofre algumas mutações que permitem a diversificação da vida na Terra. E aí, a partir disso, nós temos lá agora, né, três ramos, né, da vida na Terra, três grandes reinos, que é a bactéria, né, que são procariotos, cuja parede apresenta peptídeo glicano, né, as arqueias, que são procariotos também, né, apresentam paredes celulares, mas não apresentam peptídeo glicano, vão apresentar outras estruturas, e os eucárias, que vão englobar, né, todos os outros organismos presentes nesse organismo, os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Cada um com suas estruturas próprias, né, e suas características celulares próprias. É interessante notar, né, que a microbiologia ela se faz, né, ela usa como objeto de estudo, né, esses organismos microscópicos, e que aí a gente acaba tendo um grande problema. Por quê? Quando a gente olha, né, a nossa capacidade de visualização, nós conseguimos ver, né, objetos com 10 metros ou mais, mas temos muita dificuldade, né, nós perdemos a capacidade de identificar estruturas menores que 100 microns, né? Que seria o equivalente a um fio de cabelo. Se a gente parar para pensar em formigas, quando a gente observa, já é difícil percebê-las no mundo grande, né? Sendo que o que chama atenção primeiro é aquele movimento de formigas, e aí a gente passa a prestar mais atenção naquelas estruturas. Agora, quando a gente fala de bactérias, a gente está falando de células, né, de micro-organismos menores do que as nossas hemácias, cujas a gente já não consegue visualizá-las a olho nu, e para isso a gente faz o uso do microscópio óptico. E aí a gente consegue ver as bactérias, mas sem conseguir enxergar as suas estruturas, né, as moléculas e as estruturas que fazem essas bactérias. E a partir daí, quando eu quero analisar, né, fagos e vírus que podem muitas vezes causar doenças, eu tenho que usar o microscópio eletrônico como ferramenta para visualização dessas estruturas. É interessante que, né, quando a gente fala em biologia, a gente fala que para nós, né, nem sempre, eu costumo brincar nas minhas aulas, que nem sempre 2 mais 2 é 4, né? No caso da biologia, apesar da maioria dos organismos estudados pela microbiologia serem microscópicos, nós somos às vezes surpreendidos, por exemplo, com uma bactéria, que é a Thiomargarita magnifica, que ela é visível ao olho nu. Ela é uma bactéria, né, tão grande que ela consegue ser, né, fazer estruturas maiores do que uma mosca
né, uma mosca branca de frutas, como a Drosophila melanogaster, ou seja, ela é uma bactéria gigante. Hoje também nós temos encontrado, né, em lugares de descongelamento, de geleiras, a presença de supervírus, né, que sejam quase, a gente consegue vê-los a olho nu, de tão grandes que eles são. Falar de microbiologia, né, é denominar vários micro-organismos, né, pelo seu gênero e espécie. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho da organização, né? Nós tínhamos lá a vida na Terra como nós conhecemos, dividimos elas em domínios, em reinos, né? Hoje a gente trabalha com três grandes reinos. O filo ou a divisão, aquele micro-organismo, aquele organismo pertence, a sua classe, ordem, família, o gênero e espécie. Então, em microbiologia, a gente vai trabalhar muito com gêneros bacterianos, gêneros fúngicos, né? Um grupo de organismos que apresentam características semelhantes, e ao nível de espécie, quando nós temos, né, alterações suficientes para que a gente separe dois organismos entre si. Eles podem ser do mesmo gênero, né? Da mesma família, do mesmo gênero, mas eles apresentam alterações muitas vezes em DNA ou nos seus fenótipos suficientes, né, para que nós possamos identificar que são espécies diferentes. A gente sempre vai escrever, né, os nomes de bactérias em itálico, então isso tem que ser uma regra, né, nomes em itálico, porque vem do latim, gêneros e espécies. Algumas bactérias ainda vão apresentar, né, subespécies e sorogrupos. O que seria isso? Subespécie é, dentro de uma espécie, eu ainda tenho alguns indivíduos que têm algumas características que permitem que eu ainda os separe uma segunda vez. Então, eu tenho uma subespécie daquela espécie. Ela não tem mudanças o suficientes para me identificar como uma outra espécie, mas ela tem algum detalhe ou outro, às vezes metabólico, ou não, né? Às vezes uma proteína, uma parte do metabolismo que permite eu separar ela daquela irmã muito similar a ela. E os serovar são bactérias, né, em que eu tenho respostas imunes, né? Eu consigo produzir respostas imunes, né? Anticorpos contra estruturas diferentes dela, que eu consigo separar elas em sorotipos. Por exemplo, Salmonella entérica, existem duas espécies de salmonella, Salmonella estérica e Salmonella bongori, mas existem várias subespécies e existem mais serovares ainda. Então, nós temos, por exemplo, subespécie entérica, Serovar tiffi, Serovar tifimurium, Serovar gallinarium, pulorum. Cada uma gera uma resposta imunológica que eu consigo dividir dentro do laboratório, porque elas têm proteínas um pouquinho diferentes entre elas, né? Algumas têm hospedeiros diferentes também, e nós usamos essa predileção por hospedeiros também como forma de classificar essas proteínas, essas bactérias. E por que que a gente estuda microbiologia, né? Por que que essa parte da ciência, essa parte do conhecimento humano se torna tão importante quando nós falamos de ciências biomédicas, né? Nós estudamos elas, né? Porque a microbiologia está no dia a dia. Em tudo que a gente imaginar, nós temos a micro-organismos envolvidos. Nós temos micro-organismos envolvidos na nossa microbiota, eles fazem parte. Nós temos mais células microbianas do que células do nosso próprio corpo. O intestino, por exemplo, é um lugar extremamente, né, que tem uma microbiota muito rica, e hoje se fala de doenças causadas por uma desbiose, né, uma alteração da nossa microbiota. É, por exemplo, conhecido que pacientes, né, bebês que nascem de parto em cesárea, eles acabam adquirindo uma microbiota, muitas vezes do hospital ao qual eles têm realizada aquela cirurgia, e ao longo do tempo eles podem ter algumas mudanças, incluindo, por exemplo, alguns estudos correlacionando com obesidade, com processos de doenças futuras. Né? Eles são causadores de doença, é inegável esse papel importante que eles têm. Alguns deles acabam invadindo os nossos corpos e causando alterações biológicas, fisiológicas importantes, né? Causando patologias.
As bactérias são as principais, né, produtoras de oxigênio, então as algas, né, no mar, né, as cianobactérias são as maiores produtoras de oxigênio da nossa atmosfera, né, então a Amazônia não é o pulmão do mundo, a Amazônia ela tem um importante trabalho na regulação, né, das chuvas, né, ela mantém a respiração florestal, né, ela mantém o ambiente úmido, o que faz com que os deslocamentos, né, de massas de ar seja controlado, e eu tenho aqui, por exemplo, na região de São Paulo, maior, né, que as frentes frias vindo do Ártico fiquem, né, mais do Antártico fiquem paradas ali por mais tempo, né? E é claro que a alteração da floresta vai causar alterações no nosso período de chuvas. Mas a produção de oxigênio, ela é de responsabilidade das cianobactérias. Nós utilizamos, né? Entendemos melhor alguns processos metabólicos que acontecem em bactérias, então elas têm um poder metabólico maior, e muitas vezes nós utilizamos esses processos metabólicos delas para a produção industrial, para fazer biorremediação, né? Então nós conseguimos, né? Hoje nós almejamos, né? Corrigir alguns cursos, alguns ambientes que estão alvos de poluição ou de rejeitos da produção humana, usando micro-organismos. A indústria usa muitos produtos vindos da atividade metabólica de organismo. Esses organismos estão trabalhando no ciclo dos nutrientes, então nitrogênio, as únicas bactérias que conseguem pegar o nitrogênio do ar e colocar na nossa cadeia alimentar, né, são as bactérias nitrificantes. Sem as bactérias nitrificantes, nós não temos nitrogênio, né, para ser colocado nas nossas moléculas. E utilizamos cada vez mais a biotecnologia, usamos essas bactérias como chassi de produção. Hoje em dia, né, 100% da nossa insulina é produzida dentro de uma bactéria. Antigamente nós tínhamos, né, como que acontecia antes da biotecnologia? As farmacêuticas compravam, né, pâncreas de boi e de porco, maceravam essas estruturas e purificavam a insulina. Só que isso gerava uma resposta alérgica para alguns pacientes. Hoje nós pegamos o gene da insulina humana, colocamos num plasmídio e as bactérias produzem uma insulina humana que não causa problemas e nem alergia a quase nenhum dos pacientes a quais fazem uso dela. Então, hoje em dia, 100% da nossa insulina tem produção biotecnológica sendo utilizado bactérias. E esse é só um exemplo de todos os outros produtos que a gente já utiliza a produção bacteriana para obter. Eu começo a falar, né? Eu gosto de falar que a nossa relação com os organismos, ela então tem um papel de yin e yang. Eles fazem muitas coisas boas para nós, né? Geralmente a gente lembra só da parte ruim, mas é importante porque nós temos vários bioprodutos que são resultado da ação bacteriana, eles controlam algumas pragas, alguns outros micro-organismos que podem ser nocivos, os micro-organismos nos dão alguns antibióticos para o tratamento de infecções, eles protegem o solo, fixam nutrientes, podemos utilizá-lo nas indústrias, assim como eles têm uma parte deletéria do seu processo, né, da sua convivência. Os micro-organismos causam doenças importantes, alguns fungos liberam toxinas que podem causar, né, alterações fisiológicas, doenças quando a gente ingere essas micotoxinas em excesso. Eles podem causar doenças em animais e plantas, né, causando, além da perca desses animais, diminuição da riqueza, da quantidade de alimento na nossa cadeia alimentícia. Eles causam biodeterioração, então nós temos aí, né, alguns momentos históricos que são alvo da ação de micro-organismos e eles causam deterioração local. Um exemplo, por exemplo, foi o nosso Museu do Ipiranga. Intoxicações e alergias também podem ser causadas por alguns micro-organismos. Claro que quando a gente fala de micro-organismo e doença, aí a nossa conversa ganha muito destaque, principalmente para quem é da área da saúde, né? Nós sabemos que bactérias, fungos, vírus e protozoários são um dos maiores causadores de doenças, as doenças infecciosas. E quando a gente fala disso, a gente tem várias doenças, né, que foram
casos de pandemia no mundo, como a Covid-19, né? Muito recente para a gente, mas a gente teve lá a peste bubônica, né? Na Idade Média, que quase dizimou a população mundial. Nós tivemos a gripe espanhola, nós temos aí febres hemorrágicas, que são sempre, né? Um alerta para nós do poder desses micro-organismos, né? Vários países africanos muitas vezes têm, né? Crises de ebola e de outras doenças hemorrágicas. No Brasil, a gente vive constantemente, né, endemias por febres hemorrágicas, dengue, zika, chikungunya, né? Algumas bactérias fazendo infecção da corrente sanguínea, tuberculose, né, que ainda é um dos maiores problemas da humanidade. Nós temos muitos pacientes contaminados com tuberculose que abandonam o tratamento, HIV, pneumonias e meningites, que já foram as principais causas de morte. Quando a gente olha um panorama, né, nós vemos que atualmente, lá em 1900, né, nós tínhamos as doenças infecciosas como principal causa das mortes, né? Gripe e pneumonia eram as principais causas, tuberculose em segundo, e gastroenterites, né? Doenças que causavam diarreia e outras formas como principais causas. Depois a gente tinha algumas doenças, né, cardíacas e derrames, e depois a gente voltava com doenças infecciosas, que são as doenças comuns da infância, e a difteria, que matou muitas crianças durante os anos 1900. Atualmente, a gente tem lá, né, doenças cardíacas, câncer, derrame, doença pulmonar como principais causas, né? As gripes, pneumonias e as septicemias diminuíram um pouco a sua incidência, mas eu gosto de pensar que esses números escondem uma verdade, né? Que muitas dessas doenças crônicas, como diabetes, doença pulmonar e cânceres, os pacientes acabam falecendo, né? Porque pegam infecções oportunistas quando essas doenças de base, né, ficam fora do controle. Então, de certa forma, as doenças infecciosas ainda estão aí como importantes, né, no quesito de perda de pacientes. A gente sabe que a maioria dos pacientes de diabetes acabam evoluindo, né, para processos de pé diabético, que fazem infecção, septicemia, doenças pulmonares em que o paciente acaba pegando pneumonias infecciosas que acabam ceifando sua vida, o câncer que deixa esses pacientes geralmente imunossuprimidos, eles são alvos de infecções oportunistas. Então, esse quadro, né, apesar da gente saber que as doenças crônicas, elas são atualmente a maior preocupação, elas escondem de fato que esses micro-organismos nunca nos abandonaram, né? Eles ainda continuam aí causando milhares e milhares de óbitos. E eu gosto sempre de falar um pouquinho de história da microbiologia, né? Porque se a gente chegou no estágio desse conhecimento humano que a gente tem, né? De mandar o homem para a Lua, é, é, produzir várias coisas em laboratório, de usar biotecnologia, foi porque grandes homens trabalharam antes da gente. Eu gosto de destacar o Hooke, né? Ele foi o primeiro conhecido por visualizar micro-organismos com o microscópio que ele havia criado. Então, ele verifica lá os bolores na superfície de um couro. Depois, o Antônio van Leeuwenhoek, ele é o primeiro que observa as bactérias, né? E ele chama dos animáculos, né? Depois o Louis Pasteur surge e derruba a teoria da ele derruba da biogênese, né? E fundamenta a teoria da biogênese, ou seja, que é preciso um organismo, uma vida para gerar vida, que a vida não nasce do acaso. Ele também descobre, né? Descobre e estuda a fermentação, a pasteurização. Ele desenvolve a primeira vacina antirrábica. O Koch depois confirma a teoria dos germes, né? Germes como causadores de doenças. Ele também fundamenta, né? Ele cria as culturas em meios sólidos bacterianos, né? E ele descobre o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose. E aí, em 1881, né? Na fase de 1926, o Alexander Fleming descobre a penicilina, que foi o primeiro antibiótico comercial a ser usado no mundo. E a partir disso, eu tenho uma série, né, de microbiologistas, né, a gente fase de ouro da microbiologia, de 1857 a 1900, onde a gente começa a descobrir diversos, né, micro-organismos, desenvolver diversas técnicas, né. Por exemplo, em 1884,
o Escherichia descobre a Escherichia coli, que hoje é a bactéria, né? Talvez o micro-organismo mais bem estudado no mundo, né? A gente conhece a genética e os detalhes físicos dessas bactérias como ninguém. Queria destacar aqui, né? O Pasteur tem uma frase dele que eu gosto muito, que é: o papel dos infinitamente pequenos na natureza é infinitamente grande, né? Destacando a importância desses micro-organismos. O Pasteur, ele fundamenta a teoria da biogênese, né? Ele refuta a abiogênese. Até o Pasteur fazer esse experimento dele, existia de onde surgia a vida. Existiam vários pensadores, vários estudiosos que eles defendiam, né, a biogênese, que a vida surgia do nada, que existia em alguns determinados lugares um princípio e desse princípio gerava a vida. E o Pasteur mostra que não, que para haver vida tem que ter vida antes. E ele faz esse experimento utilizando micro-organismos. O que que ele faz? Ele produz, né, um vidro com alça, né, com gargalo de gancho dentro um meio de cultura, né? Então, alimento para as bactérias. Ele esteriliza esse recipiente, né? Então, ele faz com que tudo que tenha de contaminante ali, né? E ele torce o bico desse vidro. Quando ele torce, ele permite que o ar entre dentro do vidro, mas não que partículas de poeira entram. E na poeira nós temos ali bactérias misturadas com aquela poeira, né? Então, ele mostra que enquanto esse gargalo segura a poeira, a vida não surge naquele meio de cultura. E ao quebrar esse gargalo e essa poeira com bactérias entrar, esse material se contamina. Então, ele mostra que para a vida existir, é necessário que haja vida antes. Para mim ter criação bacteriana, eu preciso ter uma bactéria antes, certo? E aí vem o Koch, né? O Koch também, né, um alemão, né, amante da microbiologia, ele também é extremamente importante. Ele descobre o bacilo da tuberculose, o bacilo do Koch, e ele propõe a teoria dos germes, ele fundamenta, ele propõe o que nós chamamos de postulados de Koch. Ele fala o seguinte: bom, para provar que um organismo causador de doença, nós temos que enquadrá-lo em quatro grandes postulados, quatro grandes pontos. Todo micro-organismo que eu tenho suspeita que ele está causando doença, ele tem que estar em todos os animais doentes e ausente nos animais sadios. Então, imagino que uma bactéria A está causando doença, eu tenho que ver essa bactéria A em todos os animais doentes e não posso achar a bactéria A no animal sadio. Depois, eu vou ter que pegar esse organismo suspeito, isolar ele em meio de cultura, para ter certeza que só tem ele no meio de cultura, para que outro micro-organismo não cause interferência, certo? Uma vez que eu isolei esse organismo, que eu cultivei ele numa cultura pura, eu vou colocar esse organismo num novo animal, e o animal antes saudável tem que ficar doente igual à doença do animal original. Ou seja, eu tinha vários animais doentes, eu isolei a bactéria deles numa cultura pura, e quando eu colocar essa cultura pura num animal sadio, ele tem que ficar doente. E para ter certeza que aquela bactéria que está causando a doença, eu vou pegar o segundo animal doente e vou reisolar. Eu vou conseguir identificar novamente a bactéria da colônia pura que eu isolei. E isso preenche o postulado de Koch. Então, toda vez que o organismo faz essa sequência, eu posso afirmar que ele está causando doença, e esses são os postulados de Koch, extremamente importantes para nós na microbiologia. Tudo bem? Muito bem. Como eu falei, nós trabalhamos na microbiologia com seres microscópicos, cuja visão eu consigo com microscópio ópticos e microscópios eletrônicos, né? Eu tenho sempre gosto muito da história e de pensar que nós saímos de uma lente, né, de uma pedra polida que alguém achou muito interessante, para atualmente um microscópio em que eu uso elétrons para visualizar a nossa imagem, né? Então a gente teve uma evolução histórica do microscópio, esse microscópio sendo melhorado cada vez mais. Então, o microscópio nada é que um jogo de lentes que me permite ampliar os
objetos com a máxima resolução possível. O que é resolução? Resolução é a capacidade de, quando eu aumentar um objeto, de identificar, né, distinguir dois objetos um do lado do outro. Ou seja, eu tenho resolução quando eu aumento e eu ainda consigo definir que aquilo ali são dois dedos. Aí eu aumentei o tamanho desses dedos sem perder resolução, né? Claro que o nosso microscópio óptico, ele vai ter uma capacidade. Eu posso aumentar o objeto quantas vezes eu quiser. O problema é que eu perco resolução. Eu tenho ampliação ao infinito, mas resolução é uma coisa que eu vou perdendo à medida que eu aumento o objeto. Tudo bem? Na microscopia clara, né, de campo claro, na microscopia óptica, nós temos a microscopia de campo claro, onde a luz passa pelos objetos finos, né? Geralmente a gente usa o corantes para ajudar na visualização. Eu tenho a microscopia de campo escuro, né? Onde toda a luz captada passa pelo objeto no fundo escuro e eu consigo ver melhor alguns detalhes daquele objeto. Nós temos a microscopia de fluorescência, onde eu uso, né, moléculas fluorescentes para marcar determinadas estruturas celulares ou determinados organismos, e o contraste de fase, onde eu, né, seleciono quais as faixas de luz vão passar, e isso me dá uma ideia de profundidade, né? Quando a gente fala de microbiologia, nós estamos falando de ver bactérias que são menores do que as nossas células. Portanto, eu preciso da objetiva de uma imersão, né? Eu preciso ampliar esse objeto 1000 vezes para ser capaz de ver as bactérias. Lembrando, eu vou ver o exterior da bactéria, muito pequenininho ainda, mas não vou ver o interior, não consigo ver estruturas interioras com a microscopia óptica. E aí, quando a gente vai falar de objetiva de imersão, eu preciso olhar os olhos de imersão, por quê? Quando eu trago essa objetiva bem para perto do objeto, né, para poder ampliá-la ao máximo, o que que acontece? Quanto mais próximo eu trago esse objeto da minha objetiva, eu vou perdendo raios de luz pelas laterais. E com o óleo de imersão, eu faço com que esses olhos voltem a ser captados pela minha objetiva e a partir daí eu volto a ter resolução. Por isso eu não consigo enxergar bactérias se eu não usar o óleo de imersão na minha microscopia de campo claro. Já na microscopia eletrônica, eu vou usar feixes de elétrons, né? Então, eu vou bombardear aquele material com elétrons, esses elétrons vão passar pelo material e lentes, que na verdade são ímãs, vão entender o que está acontecendo com esses elétrons, vão disparar um sinal elétrico que vai ser interpretado por programas computacionais. Nós temos a microscopia eletrônica de varredura, onde eu consigo ver o exterior de uma célula, detalhes. Então, eu vejo que essa célula é cheia de cabelinhos, ela tem o que parece protuberâncias na sua membrana. E eu tenho a microscopia de transmissão, que eu corto esse objeto em fatias finas, e aí eu vou conseguir ver detalhes das estruturas internas de uma célula. Então, eu vejo lá dentro mitocôndrias, né? Vejo o núcleo, quando é uma célula eucariótica, detalhes daquela minha célula. Tudo bem? E aí, para finalizar nossa conversa, né, eu queria chamar a atenção de como a microbiologia, ela é formada, ela bebe, né, do conhecimento de outras áreas, assim como ela fornece, né, conhecimento para outras áreas. Então, a gente fala que a microbiologia, ela é uma soma da bacteriologia, onde eu vou estudar as bactérias, como são suas características, sua função, a sua genética, como elas podem promover doenças, quais os mecanismos que ela tem, como são seus metabolismos, a sua relação com outras bactérias e outros micro-organismos no ambiente. A virologia, eu vou me dedicar a identificar os vírus, quais os materiais genéticos que os compõem, como eles replicam dentro da célula, quais os processos que ela faz para invadir uma célula, para controlar uma célula, né? Para fazer daquela célula agora uma produtora viral e não mais uma célula que trabalha a meu favor. E a micologia, que vai estudar os fungos, como eles se comportam, quais as proteínas, quais as estruturas, né? Então, a microbiologia é formada de três grandes áreas. Então, essa foi nossa conversinha aí, né? Uma breve introdução à microbiologia. Espero ter ajudado você no seu processo de aprendizado. Professor Marcelo deseja para vocês muito sucesso. Nos vemos em breve aqui.